E aí, povo, bora lá. A gente tem que continuar nosso assunto e, cara, foi do nada assim, né? E aí, povo, bom dia ou boa tarde. Enfim, oi. Já dar continuidade ao nosso assunto, né? Guerrilha do Araguaia. E a gente tá chegando já na parte final, até porque o ano, graças a Deus, está acabando. Esse 2020 todo zoado, todo zicado que a gente teve. Ai, minha perna. Isso aqui é minha sandália que eu queria soltar. Tava meio presa. E a gente vai chegar na fase, já estamos na fase final, né? Na parte da descoberta da guerrilha, como vocês podem ver no próprio texto. Para quem tem a apostila aí é a página 25. A gente vai dar uma aceleradinha agora pra gente matar logo isso aqui. Não sei se a gente vai conseguir fechar tudo, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas vamos adiantar o que der pra gente adiantar. Eu deixei algumas partes destacadas. Aconselho que vocês também grifem na apostila, enfim, seja impresso, seja no celular, no computador, no tablet, onde vocês estejam vendo, porque são partes que, enfim, são interessantes de vocês terem esse destaque com elas. Então, começando um pequenino exercício de leitura, bora lá. Já que algum de vocês tem preguiça de ler, a gente vai ler aqui. No início de 72, o governo descobriu a existência da guerrilha e soube disso por informantes diferentes. Na verdade, assim, existiam muitas informações, né? Tinha isso aqui, o CI, Centro de Informação do Exército, que coletava, obviamente, informações, denúncias, as pessoas ligavam, sabe? E como na época já tinha governo militar instalado, né? É claro que havia muita denúncia a respeito de dizer, olha, tal fulano, acho que ele é comunista, tal fulano ele é de esquerda, que na época era praticamente proibido, era um crime, o que não faz sentido algum, mas nem naquela época e muito menos hoje. No entanto, essas denúncias chegavam muito a esse centro integrado de informação do Exército, né? E elas eram analisadas e, a partir dessa análise, tomava-se uma decisão. Então, quando a Guerrilha do Araguaia foi descoberta, o CIO foi quem chegou a essa informação através de denúncias e também de prisões, né? Numa delas, perderam esse cara aqui, o Pedro Albuquerque e a mulher dele, que foram dois ex-guerrilheiros que fugiram da área, de desistiram, mudaram de ideia, por razões que, enfim, eu desconheço. E eles foram presos. E a partir dessa prisão, eles começaram a ser é, é, interrogados, torturados, a palavra é essa. Mas mesmo assim, o Pedro, ele jurou que, tipo, não, cara, eu não falei nada que ele já não soubesse. Tudo que foi dito, ele já sabia. Não acredito muito, mas enfim. Eu também não culpo o Pedro, porque quem é complicado ficar pegando porrada, entre outras coisas que eles faziam. Vocês podem imaginar que realmente ficar aguentando tudo isso com informação é bem difícil. A questão é que, com isso, em 72, eles descobriram, olha, tá rolando guerrilha, só que eles não tinham informações bem precisas, como a gente vai ver, tá? Aí eles foram juntando várias informações. Essa outra parte eu grifei também, é um parágrafo inteiro, que uma das mulheres, né, cadê? Tá o nome dela aqui. Tá aqui. Lúcia Regina Martins, a Regina. E olha, a informação veio de São Paulo, a mulher do guerrilheiro Lúcio Petit da Silva, um dos irmãos Petit, contraiu hepatite e tuberculose na selva. Saiu do Araguaia em fim de 71, grávida e com problema por curetagem mal feita, sendo levada até Goiânia para tratamento. Eu deveria voltar, mas fugiu, foi para São Paulo atrás da família. Os militares, quando souberam disso, foram atrás, né, para ver o que descobriam. E a própria família pressionou essa pequena, né, para ela falar o que ela sabia sobre essa área prioritária, no caso que era a área que os guerrilheiros tinham como base, em princípio uma base central. A Elsa Monerá, ou Monerá, não sei se é francês, enfim, ela que era uma líder do movimento guerrilheiro, né, uma das líderes do PCdoB, ela considera que até hoje essa mulher, Regina Martins, foi a principal responsável pela descoberta, né, que ela acabou dando com a língua nos dentes. A gente não tem como comprovar isso, até porque os documentos militares são sigilosos, até hoje, inclusive. Muito pouco é dito, muito pouco é, como é que eu posso dizer, reconhecido por parte dos militares, né?
E a gente vai ver mais lá pra frente um pouquinho, né? Essa guerrilha do Araguaia ela foi uma guerrilha bem suja, de ambos os lados, tá? É bom que se diga. Então, juntando essas informações e todos os dados que eles já tinham, eles partiram para o Paraguai. Ali em março de 72 já começavam ali as primeiras operações. No caso ali os militares e a Polícia Federal ficavam investigando, perguntando, ó, você viram alguém estranho, alguém que não é daqui, com sotaque diferente, alguém, sabe, que chame a atenção. E por meio dessas perguntas, eles, eles descobriram que havia ali alguns focos guerrilheiros, não só do Araguaia, né? Porque é bom que se diga, a Amazônia ela era e é ainda hoje uma mata muito fechada, então ela era um local muito procurado por pessoas que estavam fugindo da região militar, né? Então era mais fácil naquela época se embrenhar na mata, viver escondido em algum vilarejo qualquer, para depois que a poeira baixar, quem sabe voltar ou viver lá para sempre, longe da polícia e da perseguição. Então, haviam vários focos de guerrilheiro no Araguaia. O Araguaia, na Amazônia, e o do Araguaia era apenas um desses. É claro que nenhum desses focos de guerrilheiro, não é nem para chamar de foco guerrilheiro, mas nenhuma desses grupos, né, chegou perto ao que foi a guerrilha do Araguaia. Mas havia muitos, né? E claro, todos eles despertavam preocupação por parte do exército. Portanto, houve então por parte das Forças Armadas, né, sobretudo do Exército, as operações. A Operação Papagaio é a primeira, depois vem a Operação Sucuri e por fim a Operação Marajoara. Tá? A gente vai ver que essas operações. Aliás, eu queria saber quem é que dá o nome dessas operações, porque cada operação meio que assim, sei lá. É bom que tem que ter criatividade. Tá. Então, em abril de 72, começou então a Operação Papagaio. Essas duas cidades, Marabá e Xambioá, elas eram as bases de operação da guerrilha e também do exército, também da guerrilha, certo? As equipes começaram pequenas, né, de 5 homens, depois quando se viu já tinha um batalhão de 400 homens em cada cidade, 400 em Marabá e 400 em Xambioá. E o cara que foi preso lá no começo, o Pedro Albuquerque, veio com os militares para dizer, tipo, olha, é aqui que eles ficam, é assim que eles se movimentam, fazem desse jeito. Enfim, dizer as coisas como aconteceriam. E aí, esse primeiro batalhão, para a gente adiantar um pouquinho as coisas, era um pouco despreparado. Até porque eles acreditavam, ó, dentro dessa massa de soldados de infantaria regular estava o homem do CIEX e paraquedista cuja missão era destruir a guerrilha, mas não chegou nem perto nessa primeira operação, por quê? Porque eles eram despreparados, tá? E quando a guerrilha soube deles, olha, com a presença do exército, a guerrilha sumiu da floresta. Para muitos deles, o sentimento era que a hora havia chegado, tá? Esses guerrilheiros, os soldados, desculpa, do exército, eles eram muito despreparados. Tem um próprio depoimento aqui, em algum momento. Tá aqui. Vendo o que acontecia, o guia China, caboclo da região, arregimentado, ou seja, entre aspas, contratado pelos exércitos, temendo a represália, temendo vingança, né? Ele se escondeu no mato, por 2 dias desapareceu. Aí depois ele falou, tempos mais tarde, ó, resolvi cair fora daquela guerra. Se eu não morresse ali, iam me matar depois. E os soldados não entendiam nadinha de mato, ou seja, eles eram barulhentos, eles andavam por estradas abertas, viviam ali os helicópteros, carros passando, fazendo barulho, chamando a atenção. E numa guerra de guerrilha, onde você fica atocaiado, escondido, esperando seu inimigo passar para você atacar rápido e correr, se o teu inimigo já mostra antecipadamente onde ele vai estar, é muito mais fácil atacar. Então os guerrilheiros eles se viam nessa posição, nesse primeiro momento, né, de superioridade estratégica, porque eles estavam na mata há mais tempo, eles já sabiam se deslocar com mais facilidade, sem deixar tantas pistas, sem fazer barulho. Eles conseguiam viver por dias e dias e dias seguidos dentro da mata. Então os soldados que não estavam acostumados com isso começaram a sofrer. Que parada é essa? Canetas, lápis e um álcool. Álcool em gel. Ó. Só que o problema é que, apesar de os guerrilheiros terem chegado à conclusão, olha, a hora é agora, vamos começar, começou antes do que eles estavam previstos, do que eles tinham planejado, né?
porque era um processo assim de preparação muito longo e que requeria ali todo um planejamento muito bem articulado e muito bem executado. Até porque os guerrilheiros eles eram em quantidade muito menor que os soldados e eles também não tinham armamentos, não tinham. Olha, isso, se for para resumir a conversa, eles estavam em total inferioridade, seja em equipamentos, seja em pessoas, em estrutura, transporte, enfim, tudo. Portanto, olha que eu ganhei. Tu joga de novo. Portanto, não sei pra que tanto lápis, mas enfim. Pra tu jogar. Joga lápis. Enfim, não ligue. Minha esposa, ela tem demência. Até me perdi. Eu perdi. Pois é, os guerrilheiros estavam em inferioridade e para eles o planejamento, a chave para vencer a guerrilha era o planejamento. Vencer não, na verdade, como eu já disse para vocês, né? Anteriormente, eles não precisavam vencer, eles só precisavam não perder. Tipo, eles jogavam pelo empate. Mas Igual o Remo. desde que as coisas saíssem de acordo com o planejamento dos guerrilheiros, a chance existia. Do jeito que foi, meio que às pressas, tipo, já cortando um bom pedaço do que eles tinham planejado, as coisas não dariam tão certo como não deram. A gente vai ver na sequência. E esse despreparo deles em relação a armamentos era absurdo. Enquanto que o pessoal do exército vinha com metralhadoras, fuzis, os caras tinham aí 38, espingardas, carabinas, tinham armas artesanais, tinham uma quantidade de munição bem limitada. Então, era complicado. Tem um trecho aqui, tá aqui. Uma das guerrilheiras, depois de capturada, testemunharia que para acertar um alvo com seu fuzil numa árvore, precisava mirar 3 árvores adiante. Então, você dá só uma amostra de como estava bem desigual. Ainda assim, a primeira morte, a primeira baixa foi de um soldado, que foi um grupo de soldados estava se deslocando na mata, toda ali a mostra, fazendo barulho e tudo mais. Os guerrilheiros atacaram esses soldados, houve troca de tiros e o cabo Odílio foi a primeira vítima, né, dessa guerrilha. A partir daí, claro, os caras ficaram com sangue nos olhos e partiram para cima. Só que eles, como eu disse, cometiam muitos erros, né? Então, essa primeira fase da guerrilha, essa primeira operação, a Marajoara, que veio para destruir a guerrilha, foi um completo fracasso, exceto por uma situação. Que o João Amazonas e a Elza Monerá, que seriam os dois grandes líderes do PCdoB, né, e da guerrilha, consequentemente, por conta da guerrilha ter começado antes do tempo, eles não conseguiram entrar na floresta. Ou seja, a guerrilha começou sem os seus dois grandes líderes. E isso, claro, é um duro golpe, porque a função do líder, obviamente, é liderar, e a liderança deles era muito importante. Então, sem os dois lá na floresta, acabou que a guerrilha não teve a mesma força que teria. Não quer dizer que iria vencer por conta deles dois, mas se os dois estivessem lá, muita coisa ia ser diferente. Se pro bem ou pro mal, a gente nunca vai saber. Mas que com certeza o fato de os dois não estarem presentes no Araguaia, para as forças militares do Brasil, né, o exército no caso, foi muito bom, porque, como eu disse, a guerrilha começou sem as suas duas maiores lideranças, né? Esse aqui é o primeiro, digamos assim, foi a primeira baixa dos guerrilheiros. É o Bergson Gorjão Farias, tá? Tá aqui, cara, deve ter dado um balaço na cara dele. Ele foi morto, tá? Ele foi digamos, capturado pelos soldados e foi fuzilado. Na época, assim, não tinha muito de prisão, né? Prendiam, se desse, mas assim, a ordem quase era tipo, olha, pegou, matou, tá? Aí, ó, nessa primeira operação, o exército conseguiu localizar e infligir danos a apenas um dos destacamentos, o C, lembrando que eram 3, digamos, agrupamentos ou destacamentos de guerrilheiros, né, A, B e C, cada um deles em posições estratégicas diferentes dentro da mata, cada um com a sua liderança. E o destacamento C foi aquele que perdeu mais, né, 25% do total de combatentes, ou seja, perdeu ali um quarto. Ainda tinha isso, os militares eles ofereciam recompensas, né, para quem pudesse dar informações. Olha, eu vi os caras andando por ali, eu vi tal fulano, ele se esconde em tal lugar. Essa grana foi uma das estratégias que o governo utilizou para poder descobrir o paradeiro desses guerrilheiros. E numa dessas encontraram
esse rapaz, o Bergson Gurjão, né? Que ele era um estudante de química na universidade, como eu disse, a maioria deles eram ou profissionais liberais, no caso médicos, advogados, engenheiros, enfim, ou estudantes, professores, pessoas que estavam ali envolvidas em movimentos estudantis, que faziam parte de partidos políticos, sobretudo o PCdoB, e ele foi o primeiro, tá? Ele foi o primeiro desaparecido morto, na verdade, né? Encontraram ele depois, com esse enorme buracão na cara, foi fuzilado, pendurado de cabeça para baixo, levou muita pancada, e ele, do mesmo jeito que os militares só foram pegar o corpo do Cabo Dili, que foi o primeiro militar morto, mais de uma semana depois, já estava em estado de decomposição, o corpo do Bergson também. Então eles usavam esse terror psicológico, né? Matavam e deixavam jogado na mata para apodrecer, para bicho comer, para, enfim, certo? Para ficar tipo como uma espécie de terror psicológico, né? Meu Deus, será que eu vou ser o outro? Será que eu vou ser o próximo? No caso, tá na mata, morto e... Enfim. Aí começou, então já um processo de matança um pouquinho maior dos dois lados, né? É claro que os guerrilheiros ainda estavam em vantagem nesse momento, tá? Por conta da sua maior experiência em selva. Apesar de que, como eu disse para vocês anteriormente, os militares brasileiros até chegaram a fazer um treinamento de táticas anti-guerrilhas, mas não foi assim o necessário, o suficiente para poder de fato combater essa guerrilha. Até porque o principal erro nessa primeira campanha foi eles subestimaram os guerrilheiros. Eles pensavam que ia ser um negócio rápido, que eles iam chegar e uma semana ia resolver e voltar para casa. E na verdade foi muito mais do que isso. Foram quase 5 anos de guerrilha. Então o primeiro erro foi esse, subestimar os guerrilheiros. O principal, talvez até. Esse aqui, ó, o corpo da Lúcia Petit foi embrulhado nesse paraquedas e enterrada. Maria Lúcia Petit, que foi executada com vários tiros. Aqui, claro, a imagem não aparece direito, mas ela levou vários tiros, foi fuzilada, tá? E por um cara que era da mata lá, né? Esse aqui, João Coió. Não. É Coioió. João Coioió. Bom, ele era um mateiro que foi contratado pelos militares e ele acabou pegando essa guerrilheira. A matou, ela foi identificada depois, já muito tempo, 20 anos depois praticamente, né? E ela é ainda hoje um dos pouquíssimos corpos que foi identificado, encontrado e identificado. Encontraram muitos, né? Mas a identificação foi muito complicada. Ela é complicada porque vários desses guerrilheiros foram enterrados em valas comuns, tudo misturado. Aí tu mistura tudo, osso de um, osso do outro, como é que fica complicado. Esse aqui é o Cabodilho, primeiro morto, né, dentre os militares brasileiros, tá? Esse aqui acontecia muito, olha. Lorival. Do mesmo jeito que os guerrilheiros, que o exército ele tinha seus aliados, dentre as pessoas do Araguaia, né? Pessoas que não simpatizavam com a guerrilha, que não gostavam, enfim, ou que simplesmente estavam interessadas no dinheiro, os guerrilheiros também tinham seus aliados, certo? Dentro das populações que viviam no Araguaia. E aqui temos alguns exemplos do que aconteceu. Lorival Paulino, 55 anos, que costumava transportar os guerrilheiros pelo rio, foi preso no fim de maio, enfiado na cadeia de Xambioá, de onde saiu morto, com um atestado de óbito de suicídio por enforcamento. Tá bom, foi sim. Um lavrador que havia dado comida a Oswaldão, um dos líderes da guerrilha, teve a roça incendiada e nunca mais foi visto. Acho que ele foi embora para outro plano. Então, assim, o exército ele não refrescava. E olha, entre junho e agosto, a ofensiva militar estancou, ou seja, parou e retraiu-se, diminuiu, acabou retrocedendo. Em 4 meses, o exército tinha apenas conseguido prender ou matar menos de uma dúzia de militantes, localizar e isolar a área do destacamento C sem chegar a nenhum de seus refúgios, ter informações desconexas sobre o B e nunca ter conhecimento do A. Diante disso, retomou a ofensiva em setembro com um efetivo de 3 mil homens e de maneira diferente, tentando conquistar o povo da região e dissociando-se da atitude policialesca da primeira investida. Ou seja,
Na primeira chegada do exército, eles chegaram ali botando terror, tipo, olha que a polícia, que é o exército, bora ter que falar, senão dando porrada, como eu disse, matando pessoas de lá da vila, sabe, perseguindo. E a segunda atitude do exército, a segunda estratégia, no caso, já foi mais ali paz e amor. Gente, desculpa pelo que aconteceu, o pessoal lá agiu mal, mas a gente quer a ajuda de vocês porque vocês são importantes, aquele papo, né? E com base nisso, eles conseguiram alguns aliados a mais, tá? E conseguiram também, digamos, algumas vitórias importantes. Começa aqui, ó. 2 vitórias importantes foram conseguidas neste mês. Continua. A morte de João Carlos Reis Sobrinho, Dr. Juca, comandante médico da guerrilha, morto em combate, e Helenira Rezende, integrante do destacamento C, procurada em todo o país e jurada de morte em São Paulo pelo delegado Sérgio Fleury, executado após captura. Esse Sérgio Fleury foi um delegado que tinha em São Paulo, que ele era muito famoso por perseguir e com muita ferocidade toda e qualquer pessoa que fosse contrária ao governo militar, ditadura, certo? Então ele era taxado logo de comunista e aí mata e acabou a história. Matou muita gente, prendeu muita gente inocente, prendeu gente que não era inocente também, vamos dizer a verdade, mas muita gente foi presa simplesmente por ter uma opinião política diferente. Presa e morta, que é pior, né? A segunda investida, entretanto, teve resultados gerais ainda piores que a primeira. Programada para durar 20 dias, durou apenas 10. No segundo período, a guerrilha atacou uma base do 2º Batalhão de Serra e matou o sargento Abraim da Silva. A ajuda dos mateiros pagos não produziu nenhuma emboscada de vulto. A FAB jogou bombas incendiárias numa serra careca onde jamais os guerrilheiros tinham pisado. Tá? Então, assim, o exército ainda estava muito perdido, o exército ainda estava meio que sem saber o que fazer. FAB é a Força Aérea Brasileira. Tá? E os guerrilheiros ainda se encontravam na vantagem. Tá? Só que aí, tipo, os militares, por estarem em grande maioria, né, se comparado com os guerrilheiros, conseguiu ainda assim, de vez em quando, acertar um, pegar um ali, e como os guerrilheiros eram em pouco número, né, isso acaba, qualquer perda é muito sentida. E por conta disso, devagar, mas muito devagar ainda, os militares conseguiam ter as suas pequenas vitórias, longe ainda de vir a grande vitória. Tá? Isso aqui, ó, o disfarce de manobra militar de rotina prejudicou mais do que ajudou, porque assim, quando os militares souberam da guerrilha do Araguaia, eles entraram no Araguaia para fazer uma espécie de, é o que eles queriam passar, né? Mentira contada na época. É só um treino de exército, um ensaio de manobra, vamos fazer um treinamento, tá? Só que os guerrilheiros já estavam espertos, né? Eles perceberam aquilo e subiram no mato. Então, esse primeiro momento que eles chegaram lá sem fazer nada para só depois começar a agir, foi mais um dos erros cometidos pelo governo na época de combater essa guerrilha. Okay? Ainda tem um detalhe. A imprensa, ela sabia muito pouco, porque o governo militar ele controlava as informações. Ele não queria que essas informações vazassem, até para que isso não, digamos, encorajassem outras pessoas a sair de seus lugares no Brasil e em outras partes do mundo para virem para cá. Porque imagina o quão ruim seria para o governo se sai na notícia, sai na mídia essas notícias, saísse, né? E as pessoas tipo, ui, rapaz, estão lutando, eu vou para lá também. E do nada começasse a vir para o Araguaia milhares, centenas de milhares, sei lá, muita gente, né? Se 70 e pouco estava dando trabalho, imagina se 70 e pouco se transformassem em milhares de guerrilheiros. Seria uma guerra para durar muito, muito mais tempo do que durou. Então, essa questão do controle das notícias era muito, muito, muito importante. Okay? E, bom, a Operação Sucuri. A Operação Sucuri vai entrar depois, então, mais tarde, em outra aula, a gente vai entrar com a Sucuri. E a gente vai retirar o papagaio de campo, vamos botar a Sucuri para jogo. Meu Deus, tá ficando horrível. Enfim, a gente vai falar sobre a segunda operação, em um próximo momento. Prometo para vocês. E tá porque já tá ficando meio longo esse vídeo. Tá ficando bem vídeo esse longo, né? E eu espero que tenha sido bem elucidador, tá bom? Nos falamos no grupo daqui a pouco, tá bom? Beijinhos e tchau, tchau.